Olá, meninas! Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou conversar com vocês crochetando. E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bege lindo. Lindo! Lindo! Tô amando trabalhar com esse bege. Sabe que ele tava ali fechado? Pera. Vamos começar direitinho. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Regina Santos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não clicou no botão de seguir, se inscreve aí, segue, comenta, curte, compartilha, ajuda essa artesã empreendedora aqui, batalhadora, a alcançar os seus objetivos. Hoje no canal, meu objetivo é, em nome de Deus, esse ano bater as 4.000 horas. Tô dedicada a bater as 4.000 horas. Tô fazendo um vídeo aí diário. Pra vocês terem ideia, já tem mais 2 vídeos aqui, ó, com o cadeadinho que eu já fiz e já tá aí guardadinho pra vocês. Então, esse vídeo na verdade, vai ir para vocês esse aqui, no dia 1º. E como que eu tô sabendo as datas se eu nunca sei data? Porque lá eu vi no calendáriozinho que o meu último vídeo eu coloquei no dia 31. Então esse aqui vai pro dia 1º. Que dia é hoje? Não sei. 1º de junho. Ô, gente, eu acho que eu vou comprar um calendário. Acho. Por que que eu não tenho certeza se eu vou comprar? Porque tudo aquilo que eu compro, que eu não me apego, sabe, nesse detalhe, fica aí jogado ao vento. Por exemplo, deixa eu contar uma coisa sobre mim, assim, em particular sobre mim. Eu gosto daquele trio de brinquinho, mas eu tenho muita alergia, assim. A carne é metida, sabe? Eu sou extremamente alérgica a um monte de coisa. Moro na roça e tenho alergia a picada de inseto, pra vocês terem ideia. No ano, acho que foi retrasado, eu quase, ó, fui de arrasta por causa de uma picada de marimbondo. Os brincos, se fica na minha orelha, bijuteria, nossa, mas coça. Esquenta, fica febril e aquilo vira o caos, sabe? Então eu precisava colocar 3 brinquinhos que não fosse biju. Aí tem outro detalhe. Eu fico tirando os brinquinhos, porque quando eu vou dormir, aperta assim na minha orelha, machuca aqui atrás. Aí o que que acontece? Tirei uma vez, galera. Perdi. Acabou. Então eu tenho muito brinquinho espalhado pela casa, daqueles brincos de farmácia, que eles são antialérgicos, aqueles que funcionam pra mim. Não precisa ser só ouro, não, aquele lá funciona pra mim. Mas perco. E tem uns brinquinhos bem bonitinhos, sabe? Então, voltando pro calendário. O meu receio de comprar um calendário é esse. Porque, lembra da ringue de mesa? Tá ali, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês rapidinho. Nessa prateleira, ali embaixo, ó. Ela tá por ali, deitada em algum lugar. Por que não? Não funcionou ela na mesa. Ô, gente, agora que eu virei pra cá, deixa eu mostrar outra coisa ali pra vocês. Aí, tomara que o celular não caia. Pera aí, vou colocar a mão na frente de vocês mesmo. Olha que fofinha, minha máquina de costura. Ela é uma fofa, né? Essa base aqui dela é da Singer de ferro, de outra máquina. E ela aí é um modelo 82, 84, por aí, gente. Ela é muito fofinha. Ah, e ela funciona. Esses dias eu troquei aquela onde aperta e frouxa ponto. Não sei o nome, deixa eu arrumar vocês aqui. Vocês sabem que eu ponho a mão na frente da tela, que eu não faço edição, a edição não funciona comigo, né? Aqui é vida real mesmo e eu não... Tô treinando, eu vou melhorar aos poucos, tá? Ainda não consegui aderir a isso. Mas, ó, fala aí se eu não melhorei do primeiro vídeo até agora. Tô melhor, tô melhor. Tô melhor de vídeos e tô melhor da gripe. Olha, tô com um mini machucadinho de nada aqui. E já não tô mais com secreção saindo. Tô um pouco tossindo, aquela tosse chata de final de gripe. Mas graças a Deus, a gripe já está me abandonando. Deixa eu pegar aqui, porque eu preciso trabalhar, tá? Aí, o que que eu vim falar com vocês? Tá, Regina? Pra que que você ligou a câmera? Para as reflexões da Regina, né? Regina fica aqui crochetando e pensando e refletindo, sabe? Aí eu falo, não, eu preciso dividir essa reflexão. Ah, a linha passa porque ela fica pendurada ali em cima, tá? E quando eu dou uma puxada, ela passa. Dividir essa reflexão com a minha amiga crocheteira, né? Com a minha amiga que também não é crocheteira, mas enfrenta aí uma realidade de domar os seus leões. Porque a gente não mata leões, a gente doma os leões para que eles caminhem aí ao nosso favor, né? Por que que eu falo assim? Normalmente, eu costumava falar muito assim para as minhas amigas, ó, tem um problema?
Não fica tentando brigar ali com o problema. Você fica dando muita atenção pro seu problema, ele cresce. Então, o que que você tem que fazer? Fingir que ele não existe? Não. Você tem que virar a melhor amiga do seu problema. Por quê? Todos os dias você vai lembrar nele, ele vai fazer você levantar pra vencer na vida. Entendeu? Aí, por conta desse raciocínio de se ali é o problema que ele vai fazer você levantar todos os dias para tentar vencer, eu penso assim que os leões não foram feitos para serem matados, né? Os leões foram feitos para serem... Eita, gente, o que que eu fiz aqui? Domados. Ó, já ia descendo aqui num lugar nada a ver, já ia fazer uma volta nada a ver aqui na minha receita, viu? Ainda bem que eu olhei. Vou virar pra cá, pra cá. Vamos lá. E aí eu tava pensando nisso. Esses... Não lembro se vai ser o do dia... Eu acho que é o do dia 31, porque eu fiz ontem. Eu fiz uma embalagem. E essa embalagem que vocês vão assistir lá. Vai ser bem interessante. Ela é com reaproveitamento. E lá eu conto a história da venda de 2 espelhos que tava lá no estoque defasado, né? Tava na loja do artesão que eu faço parte. E aí eu vendi os 2 espelhos assim que eu anunciei. Já vendi os 2. E eu quis fazer um mimo assim especial para minha cliente. O que foi esse mimo especial? Eu coloquei um tapetinho de R$ 25. E por que eu coloquei esse tapetinho de R$ 25? É uma cliente nova que tá chegando e ela ainda não conhece os meus trabalhos em crochê. Mas eu já sei que ela gosta de trabalhos de crochê. Porém, a primeira compra dela comigo foi desses tapetes que tinham estilo mandala, mas feito em fio de malha. Meus tapetinhos de R$ 25 não foi uma coisa que a minha clientela aqui fixa aderiu, acredita? A minha clientela eu observei que prefere mais conjuntos e peças maiores. Peças combinandinho, sabe? Então, os tapetinhos de 25 ainda não teve um público de aceitação. Nem aqui e nem na loja. Nem na loja, olha que interessante. Então, é uma visão aí meio que local, né? Não é nem só da roça onde eu moro. Só que esses tapetinhos estão prontos. Aí, o que que eu pensei? Eu falei, eu vou pegar um tapetinho desse, que tá aqui avulso, e vou colocar como mimo para essa minha cliente. Mas aí, na hora de embalar, eu fui pro outro lado de aproveitamento, né? Para poder mostrar que a gente precisa aprender a vencer dentro da nossa realidade. Você sabe que eu tenho é quase um calendário, tá? Mas é de frases motivacionais, vamos dizer assim, da Seishonoe. E eles têm uma visão, assim, muito inteligente, né? Sobre os desafios enfrentados aí de uma vida corriqueira, né? De uma rotina, no contexto geral. E eu lembro uma vez que eu fui numa reunião deles e falava-se sobre isso, né? Como que você quer, né? Sonha, almeja ser um dono de empresa, ter funcionários, liderar aí um empreendimento, ser patrão, né? Sendo que você não consegue ter uma organização saudável dentro do seu lar. Porque o primeiro empreendimento que precisa dar certo é o nosso particular, né? Eu sempre falo aqui com a Nina algumas coisas que eu não concordo. Eu não concordo com algumas coisas que falam assim, quando as esposas têm um hábito, né? Eu acho que a maioria só joga a conversa fora, só repete o que viu outras falando. A grande minoria deve ser que faz isso. Mas eu não concordo quando fala assim, eu pego esse dinheirinho aqui, meu marido nem sabe. Eu guardo para comprar minhas coisinhas. Eu não concordo com esta condução. Por quê? Para mim, uma grande besteira é quando você rouba seu próprio lar. Você tá se roubando. Eu acho meio burro mesmo, com o português bem claro. E eu vejo muito falar sobre isso, né? E o marido que fez uma extra e não levou o dinheiro para casa. A esposa que pega um dinheirinho ali escondido de algum troco, de alguma coisa. Acho isso tão pequeno e tão bobo.
Porque eu acho que no nosso lar tem que morar nossa honestidade íntegra, 100% ali. E as pessoas acham, né, que na minha observação, que a fidelidade só está ali vinculada a trair com outra pessoa, né? E essas coisas não contam, essas coisas são expertise. E pra mim não é, ao contrário, isso aí é burrice. Você tá roubando sua própria casa, você é burro. Mas eu concordo que você precisa ter ali transparência em falar, olha, eu preciso economizar para comprar meus barbantes, para comprar um creme de cabelo mais caro. Eu quero trocar, sei lá, meus jogos de cama, eu quero toalhas melhores. Tá entendendo? E isso são coisas que aí eu vou levar lá pro lado cultural de novo, que eu já falei sobre isso, sobre o que é cultural. São coisas que a mulher tem um olhar de, ela precisa fazer isso acontecer. Não é uma coisa que é um olhar coletivo, né? Filhos não se preocupam com isso, esposos não se preocupam com isso. A mulher que vê essa necessidade, né? Então, ela, de alguma forma, ela acha que ela tem que fazer acontecer. E aí entra até na questão das minhas amigas crocheteiras, que tem aí o seu ateliê para auxiliar, né? Não é a verba principal das suas casas, mas ela consegue auxiliar na soluções de algumas questões com a renda do ateliê. E aí é quando elas fazem isso aí que eu falei. Troca um eletrodoméstico, consegue comprar material de escola para os filhos melhor, ou mesmo mandar eles para um passeio, ou paga um curso profissionalizante, né? Só que, gente, eu concordo com que tudo isso precisa acontecer, mas eu concordo que nós, né, temos a obrigação de colocar isso na mesa, de colocar isso em transparência, e não dessas coisas, eu vou pegar um dinheirinho ali escondido, vou dar meu jeitinho e vou comprar um pano de prato. Não. Você tem que ter liderança, propriedade em provar, mostrar ali para quem convive com você na sua casa o quanto aquilo é importante. Então você precisa, tá? Chegar e falar, gente, eu preciso conversar aqui. Se tem adolescentes na sua casa, pessoas que já têm uma consciência do que é direitos e deveres, senta pra roda de conversa também, tá, gente? São coisas que eu discordo, então eu acho que deveria parar. Essa coisa de reunião do casal só no quarto quando o resto da casa tá dormindo. Aí ninguém mais sabe sobre os problemas, mas vivem os conflitos, né? Que é pai e mãe estressado, o não, a infelicidade, a escassez, sem entender, e cria aquele núcleo de revolta, né? Porque as pessoas realmente não sabem o que acontece dentro daquela casa. Então elas têm vontade daquilo que elas veem no mundo exterior ao seu convívio e elas não sabem por que só elas não têm. Tá entendendo? Olha uma aula aí sobre harmonia familiar. Então o que eu acredito? Precisa se haver gente, a comunicação ela vai te servir para tudo. Então, você falar na sua casa, olha, eu estou aqui me organizando para comprar meu novelo, meus panos de prato, e uma tesoura, um creme de cabelo, qualquer coisa. Trocar os lençóis da cama. Quando alguém levantar e falar, mas não precisa, você vai mostrar por que precisa. Você vai falar, não, precisa sim. Precisa por isso, precisa por aquilo outro. Né? Quando for relacionado ao seu empreendimento, você vai deixar claro, olha, eu quero empreender, eu quero trabalhar, quero manter-me dentro de casa e eu preciso fazer acontecer. Então, sim, é necessário, sabe? É assim. E, voltando ao meu raciocínio lá sobre a minha embalagem, é você também saber viver dentro da sua realidade. Não ficar o tempo todo almejando e planejando. Aí você planeja a vida de terceiros, quartos e quintos, né? Com as embalagens personalizadas,
as marcas registradas, e as cores especiais, isso, aquilo, outro, porque você se acha próximo daquela pessoa que você virou seguidor e admirador. Mas você não tem um diálogo franco com as pessoas que você deveria seguir no mesmo rumo, no mesmo prumo, que é a tua família. Você deveria seguir a mesma ordem daquelas pessoas e elas com você. Aí anda cada um para um lado, uma confusão enorme dentro da casa, ninguém sabe o que o outro está pensando, falando, com quem está vivendo. Aí os filhos se trancam no quarto, os maridos demoram mais para chegar, as mulheres se acham solitárias, abandonadas e sofridas, e tudo que elas têm na vida é falar com as amigas crocheteiras, vamos colocar exemplo, mas as amigas artesãs, ou se jogarem na TV. Por quê? Você já pulou, você foi o primeiro que pulou do barco. Chama essa responsabilidade para você. Para de falar, porque eu me sinto sozinha no barco. Não, você já pulou do barco. Você tá em outro barco. Você tá no barco da vida real da amiguinha. Entendeu? Você fica vivendo a realidade da amiguinha. Então a gente precisa assumir responsabilidades. Quando você fica, porque isso, porque aquilo, qual é a minha participação responsável sobre tudo isso? O que está acontecendo? De que barco que eu tô falando? Será que a minha família sabe para onde que estamos indo? Estamos remando? Ou tá cada um remando para um lado, simplesmente tentando sobreviver nesse grande caos? Você tá entendendo, amiga, do que eu tô tentando falar com você aqui hoje? É sobre embalagem, é sobre vida real, é sobre você acordar todos os dias e entender que o seu maior projeto deve ser a sua família, os seus. Esses dias agora tá um caos lá, ai, porque o casal famoso se separou. E por que o casal famoso se separou, segundo as fofocas aí? Eu não vejo muito, mas a Nina vê e eu fico sabendo de tabela por ela. Porque eles não tinham parceria. Eles são parceiros, eles são sócios financeiros. Eles têm uma vida na mídia aí que milhões idolatra, né? Só que eles chegaram a ponto de admitir agora que eles não tinham uma comunhão, né? E antes que isso se tornasse briga, eles decidiram se tornar só amigos. Você tá entendendo? Aí você tá aí, não acredito. Como se eles fossem a sua família, compadres e comadres. E a sua vida real mesmo tá pior que a deles e você tá arrastando e aí remando em um barco que nem é o teu e a sua família rodando no meio do redemoinho e você não tá nem vendo. E depois você consegue abrir a boca e ir nos grupinhos de artesanato e falar: minha realidade aqui é diferente. Amiga, usa o raciocínio. Usar os neurônios é de graça. Você não precisa investir para gastar neurônio, não. Pensa, reflete, sabe? Briga, insiste pela tua realidade. Vibra pela tua realidade. E outra, uma coisa que eu sempre tive isso comigo. Deixe as pessoas que vivem com você orgulhosos de você. Que essas pessoas acreditem em você. Que essas pessoas saibam que elas podem contar com você. E que elas também precisam de você. Tá entendendo? Eu acho que assim, a pior sensação é quando eu vejo lá uma amiga que, eu sou dependente, que eu tenho que perguntar, que eu tenho que pedir. Você se coloca numa posição de filho de idade pequena, que nem sabe direitos e deveres, ainda não é nem um adolescente. Mas aí você se torna em posição de filha do seu parceiro. Você tá entendendo? Pensa o quanto é bom ter ao nosso lado uma pessoa que a gente sente orgulho. E eu não tô falando por montante de dinheiro, não. Eu tô falando por ações. Sabe? Às vezes é esse aqui, ó. Um novelo de R$ 35, mas que você chega e você fala aí, ó, eu preciso de R$ 35 para isso, aquilo, outro, e vou fazer acontecer. Ainda que não seja algo que ele considere importante, que normalmente, né, acontece que o que é importante? Água, luz, IPTU, telefone, um carro bacana para andar, gasolina e as coisas que a gente almeja, que são as coisas que eu pontuei agora há pouco, não se põe na ponta do lápis. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Quem vive na sua casa com você não conhece o peso e a necessidade de tudo isso, porque a nossa autoestima também faz bem, também precisa ser mantida, né? Então, você chegar nessas pessoas e informá-los o quanto isso aqui é importante, o quanto isso aqui vai fazer acontecer pro bem
mútuo da casa, é onde você se coloca na posição de orgulho da sua família, de falar, nossa, isso eu tô aprendendo com ela, isso eu não sabia. Você tá entendendo? Aí vai chegar um momento onde essa família vai querer se chegar a você. Eu vejo as pessoas falando assim, ai, porque na minha casa o meu marido não passa uma vassoura na casa, não. Ai, porque meus filhos não ajudam com nada. Mas eles sabem a importância real de fazer isso? Ou eles acham que a sua parte de representatividade na casa é essa? Que o resto você não conta? Tá entendendo? E se eles acham assim, é porque você permite até o dia atual que eles achem isso. Você precisa se apresentar para tua família. Já viu aqueles trabalhos que falam assim, me fale sobre os seus pais. Quem é a tua mãe? Quem é o teu pai? Seus filhos estão sabendo quem é você, de verdade? Eles sabem quando pergunta assim pra eles, qual é o trabalho da sua mãe? Será que eles falam que você é crocheteira, artesã, empreendedora, dona de casa, que o seu empreendimento é dentro de casa? Eles falam assim, não, a minha mãe não trabalha não, é só meu pai mesmo, minha mãe só cuida da casa, ou só fica em casa. E se eles estão falando assim, é porque foi isso que você apresentou pra eles, amiga. Tá entendendo? Então, assim, antes de você levantar a mão e falar, estou sendo desvalorizada, assuma a sua participação de culpa, tá? E eu acho que um ponto essencial para que você tenha coragem de fazer isso e mudar esse jogo é, sai da realidade dos outros, sai do barco do outro, dedica tempo à tua realidade, conquiste suas coisas com franqueza com a sua família, com quem tá aí dentro do teu lar. Tá entendendo? Seja franco, seja honesto. Aí, mas eu não gosto mesmo que o meu marido lave louça. Ok, assuma isso. Porque eu já vi tanta mulher assim, sabe, que não tem coragem de falar, eu não gosto que ele lave louça, lave roupa, faça nada. Eu não gosto, eu acho que isso é obrigação minha. Não tem coragem de falar. Acha bonito o marido da outra fazer, mas o dela não. Então fale. Fala, a realidade da minha casa aqui é diferente porque é assim que eu gosto que a banda toque na minha casa. Eu não quero que meu marido mexa nas minhas panelas. Eu não quero que ele cozinhe arroz. Eu não quero que ele arrume o guarda-roupa. Tá entendendo? Volta pro teu barco, mulher. Assume aí a sua realidade e conquiste o que tiver de conquistar com os seus verdadeiros aliados. Os seus verdadeiros aliados é a tua família. Regina, aqui tá muito difícil. Sim, você passa muito tempo fazendo errado para passar pro prumo certo, dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Mas enquanto se há vida, há oportunidade de mudança. E se aí requer mudança, comece por você. Comece chamando a família para um diálogo. Gente, vamos conversar. A primeira coisa que o pessoal vai estranhar, né? Nunca conversa sobre nada. Não, os seus filhos conversam com os amigos dele da escola, com a galera da internet. Não, seu marido conversa com o pessoal do percurso lá do serviço, com a galera no almoço do trabalho. Você conversa com as crocheteiras. O que vocês têm que conversar? Né? O que vocês têm que... Tá tudo errado. Vocês têm que conversar sim. Os nossos melhores assuntos tem que ter dentro de casa. Sabe? Se existe na casa um espaço considerado espaço de convívio familiar, que normalmente é a sala e a cozinha, é para ser usado, tá? Não é para você ficar ali cuidando para ver quando vir uma visita, você pegar o seu melhor copo, o seu melhor jogo americano, fazer seu cafezinho gostosinho e bater papo com a visita, não. Esse lugar foi feito para ser conquistado por vocês e usado por vocês. Bora acordar pra vida, tá bom? Hoje eu vim para isso, para falar sobre isso e usei aí a reflexão da minha embalagem sobre o que eu tinha da melhor forma, usando aqui para o meu ateliê, com a minha história. E sim, eu gostaria de ter caixas com meu nome estampado assim, minha assinatura. Eu gostaria que as minhas mídias fossem da paleta de cores que eu mais gosto. Mas essa não é a minha realidade hoje. E eu nem vejo essa necessidade hoje. Só que não é por isso que eu vou desmerecer toda essa minha conquista aqui, ó. E é o que eu quero que você faça aí com você, mulher. No seu ateliê, no seu cantinho, na sua vida, na sua realidade. Assuma o que realmente é importante para você.
Para de diminuir o que é o seu para exaltar o do outro. Se colocar de prostração para ser degrau aí da felicidade do outro. Sabe? Tá bom para você a sua mesa na sua cozinha? Fala, gente, eu amo crochetar na minha cozinha. Tá bom para você crochetar no seu sofá? Galera, amo crochetar no meu sofá. Não fica nessa de, meu sonho é ter um ateliê igual ao seu. Será que é mesmo? Ou você tá falando só isso para poder engrandecer a coleguinha que tem? Tá entendendo? E se esse for teu sonho mesmo, teu espaço, começa fazendo esse projeto juntos com os seus. E aí sim, quando você conquistar, você primeiro comemora com eles, depois você divide com o externo, tá bom? Eu espero que tenha servido esse bate-papo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o intuito desse assunto. E eu fiquei pensando, né, muito, qual o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é esse, é vir desenrolar aqui as tramas da vida, da realidade de uma crocheteira, de uma artesã, mas não só pra gente trocar confidências de falar mal da nossa família, não. Eu quero mostrar pra vocês que a vida real é maravilhosa e se ela precisa de ajustes, a gente ajusta com os nossos e divide com os terceiros, quartos e quintos, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada.